Você já sentiu aquele aperto no peito quando seu filho ou sua filha te responde mal, ignora seus conselhos ou até mesmo te trata com indiferença? Parece que o mundo desaba, não é mesmo? Muitos pais passam por isso. E se você está aqui, provavelmente já experimentou essa dor. É frustrante, desgastante e, às vezes, até nos faz questionar: onde foi que eu errei? Mas antes que você comece a culpar a si mesmo ou pense que tudo está perdido, eu preciso te dizer uma coisa importante. Você tem o poder de mudar isso. Sim, você mesmo. E sabe por quê? Porque respeito não é algo que simplesmente acontece. Ele pode ser reconstruído com as atitudes certas. Conheça Henry Thompson, um pai de 68 anos que viveu exatamente essa situação. Ele sempre tentou ser um pai presente, carinhoso e justo. Criou seus filhos com valores sólidos, trabalhou duro para dar o melhor a eles e até os ajudou financeiramente quando precisaram. Mas então, algo mudou. Seus filhos adultos começaram a tratá-lo de forma distante, como se ele fosse apenas mais uma pessoa na vida deles. Era como se eu tivesse me tornado invisível, Henry me disse certa vez, com um tom de tristeza que cortava o coração. Eu ligava para perguntar como estavam, mas parecia que minhas ligações eram um incômodo. Henry sabia que algo precisava mudar, mas ele não sabia por onde começar. Até que um dia, durante uma conversa com um amigo próximo, ele recebeu um conselho que mudaria sua perspectiva. Talvez não seja sobre o que eles estão fazendo, mas sobre como você está se posicionando. Essa frase ficou martelando na cabeça de Henry. Ele começou a perceber que, ao longo dos anos, havia se tornado mais complacente, evitando confrontos para manter a paz. Eu estava tão focado em ser o bom pai que esqueci de ser respeitado como pai, ele admitiu. Então, o que Henry fez? Ele decidiu tomar uma atitude simples, mas poderosa. Parar de procurar validação dos filhos. Em vez de ligar constantemente para saber como estavam, ele começou a esperar que eles viessem até ele. Quando os filhos ligavam, ele respondia com calma e firmeza, sem desespero ou necessidade de aprovação. Foi difícil no começo, Henry confessou, mas percebi que, ao parar de implorar por atenção, eles começaram a valorizar minha presença. Mas por que isso funciona? Aqui vai uma explicação importante. Respeito é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Quando você se posiciona de forma clara e confiante, você envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu mereço ser respeitado. E sabe o que aconteceu com Henry? Seus filhos começaram a perceber que ele não era apenas um apoio emocional disponível 24/7, mas sim uma figura central em suas vidas que merecia consideração. Agora, pense nisso. Será que você tem buscado validação dos seus filhos de forma que acaba enfraquecendo sua posição como pai ou mãe? Talvez você esteja tentando muito compensar a distância deles, oferecendo mais do que deveria ou aceitando comportamentos que machucam. E se eu te disser que parar de buscar aprovação pode ser o primeiro passo para reconquistar o respeito que você merece? Enquanto Henry explorava esse primeiro segredo, ele percebeu algo profundo. Respeito começa com autorrespeito. Era como se ele estivesse dizendo ao universo e aos próprios filhos que seu papel como pai era valioso, digno de reconhecimento e, acima de tudo, inegociável. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. E se existirem outras formas ainda, mais poderosas de reconstruir essa relação? Henry estava prestes a descobrir isso. E você também está prestes a aprender o próximo segredo. Agora que você entendeu a importância de parar de procurar validação, é hora de falar sobre algo que muitos pais relutam em fazer. Estabelecer limites. Parece simples, certo? Mas aqui vai a verdade. Muitos pais, depois dos 60,
têm dificuldade em dizer não para seus filhos adultos, seja por medo de conflitos, por culpa ou até mesmo por querer manter a harmonia familiar. Mas e se eu te disser que estabelecer limites é uma forma poderosa de reconquistar o respeito? Henry também enfrentou esse desafio. Depois de perceber que estava buscando validação demais, ele começou a notar outro padrão. Seus filhos sempre recorriam a ele para resolver problemas financeiros, emocionais ou logísticos sem realmente considerar seus sentimentos ou limitações. Eu era como um banco emocional, Henry me disse certa vez, com um sorriso irônico. Sempre disponível, nunca questionado. Até que uma situação específica fez com que ele repensasse tudo. Certo dia, seu filho mais velho ligou pedindo dinheiro para cobrir uma dívida. Era uma quantia alta, e Henry sabia que isso afetaria suas finanças pessoais. Ele sentiu aquele peso no peito, aquela sensação de querer ajudar, mas ao mesmo tempo sentir que estava sendo explorado. Eu já tinha dado tanto, ele refletiu, mas sempre que dizia sim, parecia que eles esperavam ainda mais. Foi então que Henry decidiu fazer algo diferente. Ele disse não. Sim, ele disse não. E sabe o que aconteceu? Seu filho não apenas respeitou sua decisão, como também começou a tratá-lo de forma diferente. Foi como se eu tivesse traçado uma linha invisível, Henry explicou. De repente, eles começaram a me ver não como alguém que simplesmente entrega soluções, mas como uma pessoa com limites e necessidades próprias. Mas por que estabelecer limites é tão poderoso? Aqui vai uma explicação importante. Quando você define limites claros, você está comunicando aos seus filhos que respeitar suas decisões é tão importante quanto qualquer outra coisa. Limites mostram que você valoriza a si mesmo e que suas escolhas têm peso. É como colocar cercas em um jardim, Henry brincou. Se você não delimita o espaço, as plantas crescem desordenadas e tomam conta de tudo. Outro truque que Henry aprendeu foi comunicar esses limites de forma calma e assertiva. Em vez de gritar ou culpar, ele usava frases como: "Eu entendo que você precisa de ajuda, mas neste momento não é possível para mim." Ou "Estou disposto a apoiar, mas precisamos conversar sobre como isso pode funcionar sem prejudicar minha situação." Essas palavras simples, mas firmes, enviavam uma mensagem clara. Ele estava disposto a colaborar, mas dentro de seus termos. Mas, atenção aqui. Estabelecer limites não significa ser rígido ou frio. Pelo contrário, é sobre encontrar um equilíbrio saudável. Henry percebeu que, quando ele definia limites de forma gentil, seus filhos não apenas os respeitavam, como também passavam a valorizá-lo mais. Eles começaram a me perguntar como eu estava, como iam minhas coisas, ele contou. Era como se finalmente tivessem percebido que eu também tenho uma vida além deles. Agora, pense nisso. Será que você tem permitido que seus filhos ultrapassem seus limites sem perceber? Talvez você esteja aceitando comportamentos ou pedidos que te deixam desconfortável, achando que é seu dever como pai ou mãe. E se eu te disser que definir limites é uma das formas mais eficazes de reconquistar o respeito e fortalecer sua relação com eles? Enquanto Henry explorava esse segundo segredo, ele percebeu algo profundo. Limites não são barreiras que nos separam, mas sim pilares que sustentam relacionamentos saudáveis. Eles criam um espaço onde respeito mútuo pode florescer. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. E se existirem outras formas de reforçar ainda mais essa conexão? Henry estava prestes a descobrir isso. E você também está prestes a aprender o próximo segredo. Agora que você entendeu a importância de estabelecer limites, é hora de falar sobre um desafio que muitos pais enfrentam em silêncio. O fardo das expectativas não ditas. Parece algo simples, mas aqui vai a verdade. Muitas vezes, nossos
Filhos não nos tratam com o respeito que merecemos porque eles simplesmente não sabem o que esperamos deles. Sim, isso mesmo. Muitos pais guardam suas frustrações, desejos e necessidades no fundo do coração, esperando que seus filhos adultos adivinhem o que estão pensando. Mas e se eu te disser que a chave para reconquistar o respeito está em falar abertamente? E com clareza. Henry também passou por isso. Após estabelecer limites mais claros, ele percebeu que ainda havia algo desconfortável em sua relação com os filhos. Eu tinha traçado minhas fronteiras, ele me disse, mas ainda sentia que algo estava faltando. Até que uma conversa inesperada com sua filha mais nova trouxe à tona algo que Henry nunca havia considerado. Durante um almoço em família, sua filha fez um comentário casual. Pai, às vezes eu não sei se você está feliz comigo ou não. Aquelas palavras ecoaram na mente de Henry como um trovão. Ele percebeu que, ao longo dos anos, havia deixado muitas coisas implícitas, expectativas sobre visitas mais frequentes, telefonemas mais longos, gestos de carinho que ele sempre esperava, mas nunca verbalizava. Eu achava que eles deveriam saber o que eu queria, Henry admitiu. Mas, na verdade, eu estava deixando tudo nas entrelinhas. Então, o que ele fez? Henry decidiu adotar uma abordagem diferente. Conversas honestas, sem culpa. Ele começou a expressar claramente o que sentia e o que esperava, mas sem apontar dedos ou criar tensão. Por exemplo, em vez de dizer, "Você nunca liga para mim", ele optou por frases como, "Sinto muita saudade quando passamos muito tempo sem conversar. Seria importante para mim se pudéssemos nos conectar mais regularmente." Ou, "Adoraria que você viesse me visitar mais vezes, porque isso traz alegria para o meu dia." Mas por que isso é tão poderoso? Aqui vai uma explicação importante. Nossos filhos adultos vivem vidas ocupadas, cheias de responsabilidades, desafios e compromissos. Eles não têm uma bola de cristal para entender automaticamente o que precisamos emocionalmente. Quando falamos claramente sobre nossas expectativas, estamos dando a eles a oportunidade de nos surpreender positivamente. É como dar um mapa para alguém que está perdido. Henry explicou. Quando você mostra o caminho, fica mais fácil para eles te encontrar. Outro truque que Henry aprendeu foi escolher o momento certo para essas conversas. Ele percebeu que tentar falar sobre sentimentos durante momentos de estresse ou conflito só piorava as coisas. Então, ele começou a reservar momentos tranquilos e neutros, como depois de um jantar agradável ou durante uma caminhada leve, para expressar seus pensamentos. Não era sobre confrontar, mas sobre conectar, ele disse. E quando eu falava com calma e sinceridade, eles realmente ouviam. Mas atenção aqui. Ser honesto não significa descarregar todas as suas frustrações de uma vez. Henry aprendeu a dose certa de vulnerabilidade, compartilhando o suficiente para ser compreendido, mas sem sobrecarregar seus filhos. Ele também evitava usar frases como "você nunca faz isso" ou "você sempre faz aquilo", que poderiam soar acusatórias. Em vez disso, ele focava em si mesmo, usando palavras como "eu sinto" ou "eu gostaria". Agora, pense nisso. Será que você tem deixado suas expectativas implícitas, esperando que seus filhos adultos adivinhem o que você precisa? Talvez você esteja guardando mágoas silenciosas ou frustrações que nunca foram comunicadas de forma clara. E se eu te disser que uma conversa honesta pode ser a chave para reconstruir pontes e fortalecer o respeito mútuo? Enquanto Henry explorava esse terceiro segredo, ele percebeu algo profundo. Comunicação não é apenas sobre falar, mas sobre criar espaço para ser ouvido e entendido. Era como se cada palavra sincera que ele dizia fosse uma pedra sendo colocada na construção de uma nova base para seu relacionamento com os filhos. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. E se existirem outras formas de fortalecer ainda mais
essa conexão emocional. Henry estava prestes a descobrir isso. E você também está prestes a aprender o próximo segredo. Agora que você já entendeu a importância de falar claramente e estabelecer limites, é hora de enfrentar um assunto que muitos pais guardam em segredo: o fardo do ressentimento. Parece algo difícil de admitir, mas aqui vai uma verdade que poucos falam abertamente. Muitas vezes, a falta de respeito dos nossos filhos adultos está enraizada em mal-entendidos ou magoas não resolvidos do passado. Sim, isso mesmo. Talvez você tenha se perguntado: por que eles agem assim comigo? Mas, e se eu te disser que liberar o passado pode ser a chave para restaurar o respeito? Henry também descobriu isso da maneira mais inesperada. Após melhorar sua comunicação e estabelecer limites claros, ele percebeu que ainda havia momentos em que seus filhos pareciam distantes ou até resistentes. Eu estava fazendo tudo certo, Henry me disse certa vez, meio confuso, mas ainda sentia aquela barreira invisível entre nós. Até que um dia, durante uma conversa franca com seu filho mais velho, algo surpreendente veio à tona. Seu filho, hesitante, disse: Pai, às vezes eu me sinto culpado por coisas que aconteceram quando eu era criança. Aquelas palavras pegaram Henry desprevenido. Ele sempre achou que tinha sido um pai justo e carinhoso, mas percebeu que pequenos erros, como palavras duras em momentos de estresse ou ausências involuntárias, haviam deixado marcas que ele nem sabia que existiam. Eu nunca imaginei que essas coisas ainda pesavam neles, Henry confessou. Mas entendi que, para seguir em frente, precisávamos resolver isso juntos. Então, o que Henry fez? Ele decidiu tomar uma atitude poderosa: pedir perdão. Sim, ele reconheceu que, apesar de suas boas intenções, havia cometido erros no passado. Durante uma conversa emocionante, ele disse a seus filhos: Sei que nem sempre fui o pai perfeito. Houve momentos em que eu errei, e me arrependo profundamente disso. Mas quero que saibam que eu sempre fiz o meu melhor com o que eu sabia na época. Mas por que isso é tão transformador? Aqui vai uma explicação importante. Pedir perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e humildade. Quando você admite seus próprios erros, você abre espaço para curar feridas antigas e criar uma nova dinâmica no relacionamento. Foi como tirar um peso das minhas costas, Henry me disse depois. E o mais impressionante foi ver como meus filhos reagiram. Eles também começaram a abrir o coração. Outro truque que Henry aprendeu foi praticar o perdão em ambos os sentidos. Não se trata apenas de pedir desculpas, mas também de liberar qualquer mágoa que você possa estar guardando em relação aos seus filhos. Talvez eles tenham dito coisas que te machucaram, tomado decisões que você não concordava, ou até te ignorado em momentos importantes. Mas Henry percebeu que guardar rancor só criava ainda mais distância. Então, ele decidiu praticar o que chamava de liberdade emocional. Eu escolhi perdoar. Henry me disse com um sorriso leve. Não porque o que eles fizeram estava certo, mas porque eu merecia paz. Ele começou a substituir pensamentos negativos por lembranças positivas, focando nas coisas boas que seus filhos já tinham feito. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a vê-los de forma diferente. Não como pessoas que me magoaram, mas como seres humanos tentando encontrar o próprio caminho. Mas atenção aqui. Perdoar não significa esquecer ou aceitar comportamentos prejudiciais. Henry aprendeu que perdoar é sobre liberar o passado para que ele não controle o presente. Ele também manteve os limites que havia estabelecido anteriormente, mostrando que é possível perdoar sem perder a firmeza. Agora, pense nisso. Será que você tem guardado ressentimentos ou mágoas que estão pesando no seu relacionamento com seus filhos? Talvez você esteja esperando que eles peçam desculpas primeiro, ou talvez esteja evitando enfrentar o passado por medo de confrontos.
E se eu te disser que liberar esses sentimentos pode ser a chave para restaurar o respeito mútuo e criar um novo capítulo em sua relação? Enquanto Henry explorava esse quarto segredo, ele percebeu algo profundo. Perdoar não é apenas um presente para os outros, mas principalmente para si mesmo. Era como se cada palavra de perdão fosse uma porta sendo aberta para novas possibilidades. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. E se existirem outras formas de fortalecer ainda mais essa conexão emocional? Henry estava prestes a descobrir isso. E você também está prestes a aprender o próximo segredo. Chegamos ao último segredo, mas não menos importante. A força dos pequenos gestos para reconstruir laços. Sim, às vezes, os momentos mais poderosos não vêm de grandes discursos ou decisões dramáticas, mas de pequenas ações que mostram amor e presença. Parece algo simples, mas aqui vai uma verdade transformadora. Quando você investe em criar memórias positivas com seus filhos adultos, você está construindo uma base sólida para o respeito mútuo florescer naturalmente. Henry também descobriu isso da maneira mais surpreendente. Após perdoar o passado e liberar ressentimentos, ele percebeu que ainda havia algo faltando. Um senso de conexão diária. Ele queria se sentir mais próximo de seus filhos, não apenas como pai, mas como uma figura significativa em suas vidas. Eu queria ser mais do que apenas alguém que eles ligavam nos aniversários, Henry me disse certa vez, com um tom de esperança na voz. Até que ele decidiu experimentar algo novo, começar a criar momentos especiais juntos, mesmo que fossem pequenos e simples. O primeiro passo que Henry deu foi surpreender seus filhos com pequenas atenções. Por exemplo, ele começou a enviar mensagens de texto durante a semana, não pedindo nada, mas apenas dizendo coisas como "estava pensando em você hoje" ou "vi algo que me lembrou de você". Ele também começou a enviar fotos antigas de família por e-mail, acompanhadas de histórias engraçadas ou emocionantes sobre o passado. Era como relembrar quem éramos juntos, ele explicou. Eles adoraram. Mas Henry não parou por aí. Ele também começou a propor pequenas atividades que pudessem fazer juntos, sem pressão ou expectativas exageradas. Uma caminhada no parque, assistir a um jogo de futebol na TV ou até cozinhar uma refeição juntos. Não era nada grandioso, Henry admitiu, mas cada momento desses parecia costurar nossa relação de forma silenciosa, mas poderosa. Mas por que esses pequenos gestos são tão eficazes? Aqui vai uma explicação importante. Nossos filhos adultos muitas vezes estão imersos em rotinas corridas, estressadas e cheias de responsabilidades. Quando você cria oportunidades para conexões genuínas, você está oferecendo algo que eles talvez nem saibam que precisam. Um refúgio de calma e afeto. É como plantar sementes, Henry me disse. Você não vê o crescimento de imediato, mas, com o tempo, aquilo se torna algo forte e duradouro. Outro truque que Henry aprendeu foi celebrar as pequenas vitórias de seus filhos. Ele começou a prestar mais atenção nas conquistas deles, mesmo as menores, como um projeto concluído no trabalho ou uma nova habilidade aprendida. E, sempre que possível, ele os parabenizava com sinceridade. Eu comecei a dizer coisas como "estou muito orgulhoso de você" ou "isso é incrível, parabéns". Esses elogios sinceros faziam com que seus filhos se sentissem valorizados e compreendidos. Mas, atenção aqui, esses gestos precisam ser autênticos e espontâneos. Não se trata de tentar impressionar ou compensar algo, mas de demonstrar genuinamente que você se importa. Henry percebeu que, ao fazer isso, seus filhos começaram a retribuir naturalmente, ligando mais frequentemente, sugerindo atividades juntos e até demonstrando preocupação com ele de formas que nunca tinham feito antes. Agora, pense nisso. Será que você tem criado espaço em sua vida para esses pequenos momentos de conexão?
Talvez você esteja tão focado nos desafios ou frustrações que esqueceu de investir no que realmente importa: o relacionamento em si. E se eu te disser que esses gestos simples podem ser a chave para transformar sua relação com seus filhos, trazendo de volta o respeito e a proximidade que você tanto deseja? Enquanto Henry explorava esse último segredo, ele percebeu algo profundo. Reconquistar o respeito não é sobre mudar completamente seus filhos, mas sobre redefinir sua própria postura e investir em momentos que valorizem o que há de melhor em sua relação. Era como se cada gesto, cada palavra e cada memória compartilhada fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, formando uma imagem completa de amor, respeito e compreensão. E agora, você está pronto para transformar seu relacionamento com seus filhos? Lembre-se, respeito não acontece por acaso. Ele é construído através de atitudes conscientes, diálogos honestos e pequenos gestos que fortalecem os laços familiares. Com os 5 segredos que compartilhamos, desde estabelecer limites até celebrar as pequenas vitórias, você tem nas mãos as ferramentas para reconstruir o respeito e criar uma relação mais saudável e significativa. Então, qual será o primeiro passo que você dará hoje? Talvez seja uma conversa franca, um pedido de perdão ou simplesmente um bilhete escrito à mão dizendo "Eu te amo". Seja qual for sua escolha, saiba que você está no caminho certo para reconquistar o respeito e fortalecer os laços que realmente importam. Porque, afinal, família é o maior presente que podemos cultivar nesta vida.